Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho de Marcos. E hoje, pessoal, nós vamos estar lendo o capítulo 12. Se por acaso você ainda não ouviu os outros capítulos e queira ouvir, manda um oi aí pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, que eu enviarei para você com todo prazer, beleza? Pessoal, tem algumas palavrinhas que depois eu vou trazer o significado no dicionário bíblico, que é a palavra templo, que aqui no Evangelho fala muito, né, de templo. Então, essa palavra templo que tem na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, que narra a história de Yeshua, é diferente do templo de hoje. Assim, esses locais onde as pessoas se reúnem, as comunidades cristãs, católicas, não é o mesmo templo da época de Yeshua, entendeu? Totalmente diferente. Então, vamos aqui dar continuidade. Evangelho de Marcos, capítulo 12, beleza? Um abraço aí pro pessoal do Facebook, do YouTube e do WhatsApp. Que o Eterno possa estar abençoando todos. Vamos lá. Yeshua começou a falar em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele alugou a uns agricultores e viajou para longe. Uma parábola. Depois mandou um servo para receber dos agricultores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e o mataram. E mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo. Este foi espancado na cabeça e ainda o insultaram. Mandou ainda outro e esse mataram. E assim diversos outros. Em uns bateram e outros mataram. Agora restava ainda alguém, o filho amado. Por último, então, enviou o filho aos agricultores, pensando: o meu filho vão respeitar. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Agarraram o filho, mataram e o lançaram fora da vinha, que fará o dono da vinha? Ele virá e fará perecer os agricultores e entregarão a vinha a outros. Acaso não lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Eles procuravam prender Yeshua, pois entenderam que tinham contado a parábola com referência a eles. Então, os escribas e os sacerdotes que estavam ali perto, eles entenderam que aquela parábola estavam falando deles. Interessante que os rabinos lá, judeus, eles tinham costumes de falar em parábolas, né? Então, eles já estavam por dentro das parábolas. E aí, quando Yeshua falou isso, eles entenderam claramente que estava falando
a respeito deles, porque eles que eram os líderes, eles que eram os agricultores, eles que ficaram responsáveis de anunciar, né, a palavra do Eterno, só que eles não estavam fazendo conforme a vontade do Pai. Vamos continuar que você vai entender. Mas ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Yeshua e foram embora. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Yeshua em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensina segundo a verdade e o caminho do Eterno. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Então você vê que eles viam que Yeshua, ele não deixava influenciar e ele ensinava o caminho. Interessante que era diferente dos ensinamentos deles, né? Aí eles estão querendo pegar César, mandou até uns partidários de Herodes, né, juntamente com os fariseus, para poder prender se ele falasse assim que não precisava pagar tributo. Aí ele fala bem assim: ele percebeu-lhe o fingimento e respondeu: por que me armas uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: de quem é esta figura e essa inscrição que estava na moeda? Responderam: de César. Então Yeshua disse: devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Então ele falou assim: ó, dê a César o que é de César. Se for para pagar imposto, paga imposto. Mas você tem que dar o que é de Deus, o que é do Eterno. Aí eu vou te falar: o do Eterno é dinheiro? Não é dinheiro, entendeu? Aqui mais na frente você vai saber o que é que de fato é do Eterno. O que nós devemos fazer para o Eterno. Uns saduceus, os quais diziam não existir ressurreição, aproximaram-se de Yeshua e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filho, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela, igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, interessante que esse pessoal que perguntaram isso aqui, os saduceus, eles... Deixa eu ver aqui onde eu parei, tá? Aqui no início já fala, né, que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Olha a pergunta que eles fizeram, né? Vamos continuar. Verso 23. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 tiveram por esposa. Yeshua respondeu: acaso não estás errados? Acaso não estás errados? Porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder do Eterno. Então, eles estavam errados, eles não compreendiam o poder do Eterno, e nem os escritos. Interessante que era um mestre, eram pessoas que ensinavam ao povo, e eles não sabiam, conforme Yeshua está falando aqui. Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu.
Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como o Eterno lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Estás muitos errados. Então, Yeshua advertiu novamente que eles estavam muito errados. Então, as doutrinas dele, os ensinamentos que eles aprenderam, o que eles estavam ensinando, estavam errados. Vamos dar continuidade. Um dos escribas que tinha ouvido a discussão percebeu que Yeshua dera uma boa resposta. Então aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Yeshua respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda a sua força. Percebeu, pessoal? Isso aqui é o que nós devemos dar para o Senhor. Nós temos que amar o Eterno de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Esse é o primeiro e o grande mandamento. Não é eu dando dinheiro para o Eterno que eu vou estar agradando o Eterno. Eu vou fazer a obra do Eterno dando dinheiro para ele. Ele não recebe dinheiro, ele não precisa de dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. E verso 31. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Então, o que agrada o Eterno é o que nós fazemos para o nosso próximo. Por isso que Yeshua falou assim, eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estive doente, não foi me visitar. Né? Então, quando ele chega assim: Senhor, o que eu fiz? Senhor, um exemplo, as obras vai chegar num certo dia que as pessoas vão assim: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Yeshua vai falar, pessoal: eu tive fome, você não me deste de comer. Então é o que? Quando a gente faz para o próximo. Então é uma coisa ligando a outra. E por isso nós não podemos ver separadamente. E aí fala aqui, e o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Yeshua: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes. Ele é o único e não existe outro além dele. Amar o Eterno de todo o coração, com toda a mente e com toda a força, e o amor ao próximo como a si mesmo. Isto supera todos os holocaustos e sacrifícios. Então você pode fazer, se você tiver amar o Eterno acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, você não precisa fazer mais nada, nem holocaustos, nem sacrifício, que você já cumpriu já a vontade do Eterno. Percebendo, Yeshua, percebendo que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino do Eterno. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhes perguntas. Então as pessoas não tinham coragem de perguntar, principalmente os fariseus. Por quê? Porque ele respondia na lata, ele não alisava, falava a verdade. Então Yeshua tomou a palavra e ensinava no templo. Aqui, pessoal, ensinava no templo. Aí a pessoa vai achar que é como se fosse hoje uma igreja, por exemplo, vai na igreja católica, ali é o templo. Não, ali não tem nada a ver, ou na igreja evangélica, não tem nada a ver quando fala aqui templo. Aqui é um outro cenário, o templo era feito de outra forma, entendeu? Quem podia entrar no templo não era todo mundo,
entendeu? Então depois eu vou trazer um vídeo só explicando sobre o templo, e aí você vai entender quando você ler e ouvir essa palavra templo. Porque os escribas diziam que o Messias é filho de Davi. O próprio Davi, movido pelo Espírito, falou: disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. Ao ensinar, Yeshua dizia: cuidado com os escribas. Isso aqui, pessoal, nós temos que... é um alerta que Yeshua está falando dos escribas, né, daquela época, que ensinava, que escrevia as leis. E hoje, infelizmente, tem pessoas que se enquadram nessa mesma palavra aqui. Yeshua fala: cuidado com os escribas. Eles fazem questões de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra dos banquetes, mas devoram as casas das viúvas, enquanto ostentam longas orações. Por isso serão julgados com mais rigor. Então, essas pessoas que fazem justiça, esses pastores hoje, no século XXI, que fazem justiça, que roubam, que enganam o povo, eles vão ser julgados com maior rigor. Isso aí pode ficar tranquilo, que o Eterno não vai deixar impune esse tipo de pessoa. Yeshua estava sentado em frente do cofre das ofertas e observando como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Chegou então uma pobre viúva e deu 2 moedinhas. Yeshua chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositavam no cofre, pois todos eles deram do que tinha de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Então, terminamos o capítulo 12. Pessoal, depois eu vou trazer um vídeo também falando sobre a viúva. Os escribas, os fariseus, eles mexeram muito, fizeram muitas doutrinas erradas. Um exemplo, quando a gente for ver sobre o templo, você vai ver o porquê que fez, entendeu? Por que o povo ia até lá para dar ofertas. Tudo isso, quando for falar em templo, você vai compreender isso. E as viúvas, elas tinham que receber, não que dar, né? Então, são passagens... Aqui Yeshua está mostrando com relação a dar, mas com certeza ele era para ele criticar. Na verdade, ele criticou porque as pessoas estavam dando, as pessoas que tinham muito dinheiro estavam dando as suas sobras, e ela dava tudo que ela tinha, né? Porque ela aprendeu que ela tinha que dar aquilo ali para ela poder ter uma vida saudável e obedecer também ali as doutrinas que ela recebeu na época. Beleza? Então terminamos o capítulo 12, que o Eterno possa estar abençoando vocês grandemente, e um grande abraço do irmão Alex.